O 7º episódio de Westworld foi metade explicativo, metade misterioso, e a gente tem muito o que comentar aqui nesta análise. 50% misterioso com 50% explicativo, deu 100% episódio ruim. Essa bela bosta. Se você chegou aqui no Mexido junto com Westworld, conta pra gente qual vai ser a série que você vai assistir depois, porque estamos chegando no final da temporada. E aí, queremos acompanhar juntos, queremos sugestões do que fazer aqui no canal também. Até porque esse ano não tem Handmaid's Tale, e aí a gente vai ter pouco view. Passed Pawn, que é o nome do episódio, tem a ver com uma jogada de xadrez. Esse peão passado é uma estratégia de jogo que dá mais valor a essa peça. Essa posição faz pressão no oponente, fazendo com que ele bloqueie melhor as suas peças preciosas. E esse peão, quando chega do outro lado do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer outra peça do jogo, o que transforma ele numa pecinha poderosíssima, apesar dele não ser tão legal assim no começo. Afinal de contas, todo mundo come o peão. Tudo isso que a gente falou se relaciona muito com a posição do Caleb nesse episódio, na verdade na temporada inteira, até chegar nessa jogada que a Dolores faz com ele. Ela leva ele ao encontro do Solomon para ver se desperta algumas lembranças, para ver se desperta o que ele realmente é, e até um sentimento meio que de revolta, de rebelião, para ele poder liderar essa rebelião. O Caleb se unindo com o Salomão, o computador, parece ser uma união muito legal entre homem e máquina para destruir um sistema opressor, o que para mim seria muito massa se eles tivessem embarcado nisso. Eu achei que a temporada ia nesse caminho. Lá no começo dos vídeos de análise a gente falou, né, sobre essa luta de classes, já que o Caleb representa um trabalhador, um working class hero clássico, né, o cara que tá dando duro lá no dia a dia, trabalhando. Não foi muito por aí, mas na teoria ainda continua sendo uma junção muito interessante, apesar dele odiar esse sistema, né? Até porque ninguém ali deixou muito claro o que pretende depois. A gente sabe que a Dolores quer criar essa revolução para destruir as pessoas que criaram os anfitriões com o intuito de maltratá-los eternamente. Aí tem a Maeve com os motivos dela. Será que quer esse mundo super ordenado, em que todas as pessoas têm um padrão muito bem definido de comportamento? Mas ninguém mostrou-se de fato a fim de destruir esse sistema opressor e tudo mais. O Caleb tem acesso às suas memórias originais e a gente também acompanha e descobre o que realmente aconteceu, mas eu tive a sensação de que não foi muito surpreendente. Não sei se foi a construção desse episódio ou se foi toda a construção do Caleb que deu esse suspense, mas acho que ultrapassou um pouco o limite. Então quando chegou e falou, ele que matou, eu falei, não estou surpresa. Desde quando o Liam Dempsey Jr. morreu, a gente já estava ligado que o Caleb tinha pelo menos um envolvimento na morte do Francis, como um agente causador, né? No próprio episódio, minutos antes, você já saca o que vai acontecer, né? Essa construção do suspense não rolou. A parte legal do encontro do Caleb com o Solomon é descobrir que o Solomon foi quase que uma inteligência artificial esquizofrênica também. Ele é uma reprodução da mente esquizofrênica do irmão do Serac. É outro elemento sendo afastado da sociedade pelo Serac porque ele quer que se encaixe as mentes, os comportamentos do jeito certo, do jeito que ele quer. Outra coisa que eu achei surpreendente dessa vez é que o Caleb foi um dos primeiros a ter essa memória reprogramada. É a primeira vez que a gente tem acesso a isso, que ele foi tipo uma cobaia. E ele vai ser importante no plano justamente por ele ser essa pessoa. Não sei ainda como, não entendi ainda como, mas ele tem importância, tanto que o Bernard tá atrás dele por causa disso. Eu achei mais surpreendente o fato de que a experiência do Serac é extremamente mal sucedida. 1 em cada 10 consegue ser reprogramado, então significa que ele está falhando em 90% dos casos, o que é uma taxa muito alta de falha. Inclusive, nesse momento, tem uma cena que me deixou muito intrigada. Nós ficamos aqui conversando, tentando entender, que é a cena das pessoas que são os rejeitados, que tentam que eles tentam reprogramar e que ficam lá naquelas câmaras rejeitados e jogados, tipo o que acontecia com os anfitriões, né, que eram deixados naquele quartinho lá de molho. Eu fiquei pensando, por que ele não matou essas pessoas? Porque o que ele tá fazendo com elas é deixar elas lá. Eu não sei se ele acha que pode ainda funcionar alguma reprogramação com essas pessoas. Não entendi muito bem direito. You spent your whole life believing you were a follower. 1 a 1,
os duplos da Dolores estão caindo, começando pelo Conius lá, não sei qual mais episódio em que ele se explode. Agora o Musashi no começo do episódio, que é morto também. A Charlotte também faz uma pequena aparição nesse episódio e está muito revoltada com a Dolores oficial. Uma grande dúvida que ficou em relação a isso é em que momento a Charlotte se virou contra a Dolores e a quem ela está servindo, ou se ela está servindo ela mesma, se ela tem um plano que é uma terceira via aí nessa confusão toda entre o Serac e a Dolores. Não fica claro, foi um dos piores pontos do episódio pra mim, porque ela meio que se junta com a Maeve quando ela envia os anfitriões, no caso, as anfitriãs, que a Maeve conseguiu que o Serac construísse para matar o Musashi. A morte do Musashi mostra uma coisa muito interessante, que a Hanario sai carregando a cabeça dele. E tem que lembrar que dentro da cabeça dele tem a pérola da Dolores. E se ela tá a serviço do Serac, então pode ser que ela esteja levando a pérola Então pode ser que ela esteja levando a pérolas pro Serac. E aí pode ser que a gente tenha um embate Dolores, de fato. Nossa. Ia ser bem interessante, ia ser legal. Ficou um arranjo novo nesse jogo todo que não teve um momento de esclarecer pra gente, né? Parece que ela simplesmente se virou contra a Dolores e ela foi procurar a Maeve imediatamente, é meio bizarro. Inclusive, esse novo arranjo é muito esquisito porque as motivações não são muito claras. Se a gente for lembrar, a Maeve tá muito puta e querendo matar a Dolores porque, segundo ela, o Serac sequestrou a filha dela. Então, o plano é, ela mata a Dolores e recupera a filha. Primeiro que ninguém garante que o Serac vai devolver a filha dela. Ou que vai enviar ela para o plano da filha dela, lá naquele plano abstrato, que é um plano virtual, é um limbo dentro daquela programação toda. Do outro lado, a gente tem a Dolores que promete, ou quer, um mundo novo em que ela pode conviver com os anfitriões e as anfitriãs em harmonia. Não fica claro se ela quer que os humanos participem, ou alguns humanos participem, se ela está só usando o Caleb para conseguir essa revolução, esse mundo novo, mas enfim, o fato é, ela quer um mundo para os anfitriões e anfitriões. Então, por que a Maeve estaria se aliando a um cara com quem ela não tem nenhuma garantia de que vai ter um mundo para ela sobreviver ou que ela vai ser enviada para esse mundo lindo para viver com a filha dela e não com a pessoa que está falando, não, vem cá, vamos junto, nós somos anfitriãs, a gente vai viver nesse mundo aqui todo mundo em harmonia. Tá faltando diálogo aí, tá faltando as duas Exatamente. conversarem ao invés de lutarem de espadas. E aí a luta não tem muito sentido pra mim. Por que tá... Afinal de contas, por que elas estão lutando? São duas visões que supostamente são opostas, mas a Maeve não quer o mesmo que o Serac, ela quer o mesmo que a Dolores. Ela quer um mundo pra viver com os anfitriões e as anfitriãs, e a filhinha anfitriãzinha dela. O Serac não quer isso, ele não quer anfitrião. É muito bizarro isso. Aí fica mais bizarro ainda a Charlotte se voltar contra a Dolores e meio que ajudar o Serac, porque também ela sabe que o Serac não quer esse mundo. Então, afinal de contas, o que virou isso? Já que a gente já entrou nessa rivalidade, nessa disputa, dá pra gente falar da grande luta desse episódio entre Dolores e Maeve, lá naquela base militar. Como dizer? A falta de surpresa também chega a esse ponto, porque a partir do momento em que as duas suportam qualquer tipo de tiro, de pancada, elas têm uma força muito parecida também, não tem muitos elementos de surpresa nessa luta entre elas. E pra piorar, a gente tem um mau uso daqueles elementos tecnológicos que são muito da hora quando a gente vê no primeiro momento. Tem que lembrar, a Dolores chega com o Caleb na base e, através de um drone, ela consegue guiar a bala. Peraí que o boi tá enrolado no fio. Através do drone, ela guia a munição da metralhadora que ela tá usando, do rifle que ela tá usando, na verdade, né? De altíssima precisão, porque é o drone que cria essa precisão. E mata todos os caras que estão lá dentro, né? E depois ainda atira num que sobrou lá. Aquilo é muito doido, lembra muito o uso de drones de hoje em dia, né? Nas situações de guerra. E é um uso que a gente imagina que pode chegar, né? Você tem um geomapeamento do local e a bala vai seguir aquelas coordenadas, né? Então é algo perfeitamente plausível para o nosso mundo. Isso é uma coisa surpreendente sozinha, um fato isolado surpreendente. E aí chega a Maeve com aquela katana linda, maravilhosa, e um helicóptero que parece também ser remotamente pilotado, que tem sei lá que porra é aquilo, o negócio dá um tiro e arregaça o concreto todinho. E quando a Maeve tá lá fora, a Dolores arma uma arapuca pra ela com o mesmíssimo drone e o mesmíssimo rifle, e ele simplesmente erra todos os tiros que ele dá.
É uma coisa impressionante como que as armas eram extremamente inteligentes e de repente elas passam a extremamente estúpidas. O Caleb tem um pequeno surto quando ele vê que a Dolores levou um tiro e não aconteceu nada com ela, e depois isso não é discutido mais, né? Eles discutiram fora do roteiro, fora da tela, e agora ele tá de boa com tudo que tá acontecendo, com ela com o braço caído e apertando o negócio eletromagnético lá pra acabar com tudo. They're fighting with technology that they've hacked. Paralelo a tudo isso, a gente tem o trio de machos, Bernard, William e Stubbs, que estão lá naquele centro de recuperação do William, que é onde eles fazem aquela terapia, vocês estão lembrados do episódio anterior, e simplesmente não caminha pra frente. A gente até agora não sabe o que serviu todo esse desenvolvimento deles, parece que foi só pra dar tempo de tela pros atores mesmo, porque é um pouquinho de cada vez que só enche o saco. Até agora, além de terem falado umas obviedades, né? O Bernard explica todo o processo que a gente já viu acontecer a temporada inteirinha. Aí ele conta, o Park estava precisando de dinheiro, e aí o William fala, eu vendi mesmo os dados pro Serac e tudo mais. Enfim, a gente viu isso a temporada inteira, não precisava verbalizar mais uma vez o que aconteceu. Parece que o Ed Harris deu até uma entrevista que ele tá cansado de fazer esse papel desse cara de branco no hospício. Não teve nada substancial desses textos. Todo mundo parava pra pensar o que aconteceu de fato do Bernard, do William e do Stubbs. O Stubbs, acho que é um coadjuvante de luxo, sempre foi em todas as temporadas. Ele até ganha mais peso quando ele vira um androide também, vira um anfitrião também, é muito legal. A gente descobre, né? Mas os outros dois não tem nada que acontece de substancial pro andamento da trama. Tira essas cenas e você não vai sentir falta nenhuma no desenvolvimento da trama. I'm gonna save the fucking world. Tá chegando o final da temporada e Westworld é tão repetitiva quanto muitas outras séries que tem uma narrativa que depende dessa repetição. Isso não é algo ruim em si, mas nessa temporada eles colocaram várias e várias cenas de ação, tiro, porrada. Quase todos os prólogos têm alguma coisa acontecendo assim, né? A gente já teve a Maeve matando um monte de nazista e ela naquele Warworld, que era basicamente isso também, quando ela fugia com o Hector. Esse episódio começou com o assassinato do Musashi. E aí parece que dá essa roupagem com ação, com explosão, com uns tiro aqui, uns tiro ali, umas facadas. Já é o bastante para muita gente falar, nossa, que massa, que série legal. Para mim perdeu um pouco a essência justamente porque foi muito para esse lado. E o que a gente quer ver de fato até agora nada, que é essa revolução, essa rebelião, essa luta dessa galera que é oprimida por um sistema que está dominando todas as decisões sobre as vidas deles, assim como acontecia no parque com os anfitriões, e nada disso aconteceu. Eu acho que a terceira temporada acabou perdendo um pouco da identidade do que era a história central de Westworld. Sair do parque fez com que ela perdesse um pouco essa questão única que ela tinha. Ela foi bebendo de muitas referências, não que as duas primeiras temporadas não tivessem referências, óbvio que tinha, mas nessa tá dando pra perceber demais. Não é um problema também em si, obviamente, mas às vezes pesar a mão nessas referências causa mais um efeito de que parece uma cópia do que uma homenagem. Quando a gente descobre que o Caleb foi reprogramado para caçar esses outros outliers que eles chamam, né? Que são essas pessoas, esses excluídos, esses pontos fora da curva da sociedade. Na hora eu lembrei de Blade Runner, por exemplo. Deve ter outras milhões de referências, eu nem sou um ás do sci-fi de forma alguma, mas assim, eu lembrei do Caçador de Androides, que fez isso muito melhor. A própria reprogramação mental que o Caleb sofre e a gente vê nesse episódio lembra muito Laranja Mecânica. Até as cenas são parecidas com o do filme. Só que parece que tudo que já veio antes fez de uma forma um bocado melhor. E aí parece que é só um estilismo, é um maneirismo quase do criador da série, dos criadores da série, né? O Christopher Nolan. O Jonathan Nolan e a Lisa Joy. De tipo, olha só, a gente sabe fazer também. E vira uma colagem também. Exatamente, ficou meio esquisito isso. Eu também acho que perdeu um pouquinho da identidade. Eu nem acho ruim ter saído do parque. Nossa, a gente ficou com expectativa muito alta Exato, quando foi pra porque sair. assim, ia ser sensacional. Tipo assim, o parque era um experimento social. Um monte de ricaço que vai lá fazer atrocidades com humanoides. E o que dá para tirar disso e levar para a sociedade real, né? Então, o uso militar, o uso da tecnologia para controle social, tudo isso é muito massa. Mas até agora a gente não viu isso da forma aprofundada que parecia ter prometido. Pode ser um problema de expectativa? Pode, óbvio. Bem, estamos de acordo que a voz que fala com o Caleb no final é do Serac? Não sei.
Não faz muito sentido ser, mas eu escutei a voz do Serac, desculpa. Uma coisa legal, aí pra não falar que a gente só falou mal desse episódio, pra ter sido ruim mesmo, é que a gente continua sem saber da existência do Serac enquanto pessoa, né? Até o momento, ele não apareceu de carne e osso em lugar nenhum. No momento em que o Caleb e a Dolores encontram ele em Sonora e ele é um holograma, ele meio que dá uma pista de como se ele não existisse. Exatamente. Só que dá um duplo sentido, assim. Será que ele não existe só ali naquele momento? Ou será que ele não existe mais? É porque ele diz que ele não é o homem mais, ele não é mais o homem que ele costumava ser, né? Você não vai ver mais este homem e tal, e dá uma noção ambígua mesmo de, será que esse cara acabou, mas deu um jeito de manter a consciência dele nesses hologramas? Aí a gente já tem mais referências de outras produções sci-fi e distópicas, né? O Altered Carbon traz essa discussão, né, de perpetuação dessa alma, dessa consciência humana em vários corpos. No caso dele, tá no holograma. E se isso acontecer, vai ser uma previsão que você fez lá no segundo episódio. De que ele não existia, né? Sim. Eu acho muito legal ele não existir. Eu acho que seria muito massa se tudo isso fosse manipulado por essa consciência que tá hospedada. Master artificial. E seria muito interessante também, porque essa era a intenção do Ford. Ele queria construir isso e no final das contas ele não conseguiu plenamente. E se será que foi o Ford? Tira a máscara, é o Ford. Chama o Scooby-Doo. I'm not the sentimental type. Não se esquece de se inscrever aqui no Mexido. Não se esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou. Compartilha com quem assiste também. Westworld é uma série que tá escorregando, mas ela é muito legal, apesar de tudo. A primeira e a segunda temporada foram muito boas, excelentes na minha opinião. A terceira deu essa escorregadinha aí. A HBO ultimamente tem vacilado bastante, né? Mas é isso, é uma série que ainda traz discussões bastante interessantes pra gente refletir um pouquinho sobre nossa condição humana. É bem bacana. E é bom a gente se juntar para falar mal também, quando a gente não gosta de algumas coisas. A gente tem uma opinião que pode ser diferente da sua, a gente não precisa brigar por causa disso. A gente pode conversar nos comentários também. Se tem alguma coisa que a gente não falou aqui, vocês acham legal de comentar, deixa aqui nos comentários. E é isso. Inclusive, se você gostou, conta aí também os motivos. A gente sempre gosta disso, quando dá essas discrepâncias, né? Quando não tá um consenso, meio assim, todo mundo gostou, todo mundo odiou. Vira e mexe e rola. Lá no episódio 5, no Genre, teve muito dislike. Não, 5. Ah, é o 5, é. Lá no episódio 5 teve muito dislike, eu acho que foi porque a gente falou que não tinha gostado, a gente sentou o cacete. Foi ruim mesmo. São os dois episódios mais mal cotados, né? Enfim. Então tá. Então tchau, até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, hein? Tchau.